A Insustentável Leveza do Ser é um livro do qual eu já tinha ouvido falar muito sobre. Principalmente pelo meu professor de literatura, que adora esse livro também. E a coisa que mais me deixou curioso em relação a esse livro foi o título, A Insustentável Leveza do Ser, que é um dos títulos mais brilhantes e poéticos de todos que eu conheço. E o livro também. Eu li esse livro em uns 3 dias e eu fiquei muito encantado com ele. Sim, ele é um livro de uma leveza mesmo, uma narração tão perfeita que a história vai sendo contada e através da história o autor vai colocando algumas ideias filosóficas dele próprio, de vários filósofos conhecidos como Nietzsche, o Parmênides principalmente. E eu amo demais esse livro, está no meu top 3 de 2014 e ele é muito incrível. O Milan Kundera é um autor tcheco e ele é principalmente conhecido por causa desse livro. Eu ainda não li nenhum outro livro dele. Em breve lerei alguns outros que eu comprei na semana passada, um box. E espero que sejam tão bons quanto A Insustentável Leveza do Ser. E esse livro foi publicado em 1982, mas a história se passa em 68. Assim, o tempo vai passando um pouco, mas principalmente 68, que é quando ocorreu a Primavera de Praga. E a história desse livro envolve 4 protagonistas, principalmente 2, mas existem 4 personagens centrais nessa história. Um é o Tomás. Na verdade eu não sei se falam Thomas ou Tomás. Tomás, a Teresa, a Sabina e o Franz. E cada um desses personagens representa um tipo de ser humano, porque o melhor desse livro é que é um livro muito humano, um livro muito doce. Então é muito difícil você ler A Insustentável Leveza do Ser e não se identificar com alguma ação, com algum personagem. É quase impossível isso acontecer. E eu ouso dizer que é a história de amor que eu mais gostei de todas que eu já conheci. A Insustentável Leveza do Ser conta a melhor história de amor de todas. Pra mim, a história definitiva nesse tema. Mas enfim, o Tomás, ou Thomas, é um homem que já foi casado, ele se divorciou e ele vivia há muitos anos solteiro. Ele é livre, ele tem um compromisso com a leveza. E ele tem várias amantes, e uma delas é a Sabina, que é uma artista. E ela é como se fosse uma versão feminina do Tomás, que ela também é insustentavelmente leve, é uma pessoa descompromissada, que gosta da sua liberdade. E em contraposição deles tem a Teresa, que é uma mulher de uma cidadezinha do interior que conhece o Thomas por acaso, e ela chega assim num encontro muito breve. Eles têm uma breve relação, que pro Tomás era só mais uma mulher, mas então ela chega. Não, ele convida ela pra talvez ir pra casa dele, e ela leva a sério esse convite. Ela chega lá e é muito linda a descrição de como ela chega. Ela fala que chega com o Ana Karenina do Tolstói nas mãos, e é muito lindo. As descrições do Milan Kundera são muito poéticas. E a Teresa
é uma mulher que carrega um fardo muito grande da vida. Então ela, vamos dizer, ela não é insustentavelmente leve. Ela se prende às coisas e com o passar do tempo, a relação dela com Thomas vai fazer com que ele também se prenda a ela. Porque, embora ele antes fosse tão livre, tão leve, agora ele quer se prender porque ele a ama de verdade. E então tem o Franz, que é um dos amantes da Sabina, e ele é um sonhador. Então eles têm um caso, ele é casado, e quando ele finalmente deixa a esposa dele, quando ele conta que ele tem uma amante, a Sabina o deixa, porque a Sabina não quer, ela não consegue deixar a sua leveza, a sua liberdade. Então ela fala que ela ama a traição. Mas o Franz, apesar de ter sido deixado, de já ter conseguido uma outra amante, que era uma estudante, ele é um professor, era uma estudante dele, ele continua vivendo pela Sabina. E isso é algo muito interessante que o Milan Kundera nos mostra em um trecho em que ele fala sobre como ele acredita que as pessoas são divididas através das formas como elas são olhadas. É um trecho muito... Olha, eu vou ler um pedacinho desse trecho. Todos nós temos necessidade de ser olhados. Podemos ser classificados em 4 categorias segundo o tipo de olhar sobre o qual queremos viver. Eu vou explicar essas 4 categorias, que eu acho que isso é um trecho muito interessante. Que tem as pessoas que procuram um olhar infinito de outras pessoas, mas esses olhares são anônimos. E tem o tipo de pessoa que são aqueles que não podem viver sem os olhares familiares. Então, são pessoas que dão muitas festas, que sempre estão em lugares com muitas pessoas, e tem muitos convidados. E tem as pessoas que necessitam viver sob o olhar do ser amado. Então é nessa categoria que entra o Franz, quer dizer, o Tomás e a Teresa. São pessoas que vivem pelo olhar de uma pessoa, o ser amado. E tem as pessoas que é o tipo mais raro de pessoa que vive dos olhares imaginários dos ausentes. E é nessa categoria que entra o Franz. Que as coisas que esse tipo de pessoa faz, esse tipo de pessoa faz pensando em alguém que na verdade não vai saber o que ela fez, mas pela imaginação já basta. E esse é só um dos muitos trechos lindos, desse livro, porque essa história carrega muita filosofia, tanto que logo no primeiro parágrafo o Milan Kundera já começa falando do Nietzsche, do eterno retorno. Então você já se choca, nossa, mas do nada ele já começa assim. E o eterno retorno é um pensamento muito frequente na obra, e outra ideia muito frequente é a divisão do Parmênides entre o positivo e o negativo. Então ele fala que existe a luz, que é o positivo, e a escuridão, que é o negativo. Existe o grosso e o fino, o quente e o frio, o ser e o não ser. E aí ele até comenta, mas isso é muito fácil pensar nisso, menos em um caso: a leveza e o ser. O que é positivo e o que é negativo? Aí ele responde que o Parmênides dizia que o leve é positivo e o pesado é negativo, mas ele contesta isso. Será que o Parmênides tinha razão? E essa vai ser a principal discussão do livro. A leveza ou peso? O fardo ou a liberdade? E cada personagem vai escolher isso de uma forma e vai pensar isso de uma forma. Tanto que
Vou ler outro trecho, porque esse livro tem trechos muito incríveis. Aqui quando vai falar sobre a Sabina. Em que ele fala que a Sabina sentia o vazio em torno de si. E se esse vazio fosse precisamente o objetivo de todas as suas traições? A insustentável leveza do ser. Seria esse o objetivo? Então ele fala que cada pessoa, com o passar do tempo, vai se ligando a algo, e isso é como se fosse o peso que ela carrega. Mas algumas pessoas insistem em ser insustentavelmente leves, como a Sabina. E esse livro é muito incrível. Quem não leu não imagina. É impossível não mergulhar nessa leitura. E eu nem consigo falar direito a história, os pensamentos que ele faz. E é muito lindo. Eu recomendo demais esse livro. Aqui eu tenho duas edições idênticas dele. Essa foi a que eu li, que tem até alguns trechos grifados, como esse da Teresa, esse da Sabina. E essa é uma versão que veio num box do Milan Kundera que eu comprei na semana passada. Eu estou pensando em dar uma dessas versões para alguém, mas eu não sei para quem eu dou e nem qual das duas eu dou, porque a minha edição tá meio velha, meio amassada. Mas é a edição que eu li, é a edição que tem as minhas anotações, mas essa aqui tá tão bonita. Enfim, leiam A Insustentável Leveza do Ser. É impossível não amar esse livro.